Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Dani Boy Abreu, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. E hoje estamos aqui para mais uma live, das nossas lives, nossos encontros de quarta-feira. E Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Eu estou bem ruim da garganta, uma gripe que me atacou só a garganta, não deu sintoma nenhum quando já veio a garganta já. Então hoje eu estou relembrando caderno de pregações. Esse caderno de pregações é o caderno de 2018. Essa mensagem eu preguei num sábado em um grande evento que foi um culto e ação de graças pelo aniversário da Sion Tour. Foi lá na garagem da Sion Tour e Deus me proporcionou ministrar nesse dia lá. Nesse dia teve um episódio que eu dei um ralho nos músicos lá, porque eles estavam passando o som enquanto eu estava pregando. E aí eles ficaram com muita raiva de mim, porque eles estavam atrapalhando a pregação. Mas o público em si, eles gostaram da chamada que eu dei. Mas os músicos ficaram revoltados, porque faltou com respeito à ministração da palavra. E eu não estava lá para brincadeira, eu estava lá para pregar a palavra. O tema era do culto e ação de graças até aqui nos ajudou o Senhor. E eu usei como referência. Por isso que é interessante quando você for chamado para pregar, e você que vai fazer um culto temático, tenha muito cuidado em escolher a referência. Porque a referência, ela está dentro de um contexto. E o contexto não é, muitas vezes, na maioria das vezes, não é do jeito que você está pensando que é. E o contexto do até aqui nos ajudou o Senhor é muito duro, é muito pesado. E é isso que eu quero compartilhar com você. 1 Samuel 4, 21 e 22, que eu usei duas leituras, diz o seguinte: mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Mais uma referência, 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas de Samuel 4 até o Samuel 7, isso tem uma referência que é um contexto muito pesado. E eu vou ler a pregação que eu fiz naquela ocasião, tá? 1 Samuel, contexto. O povo de Israel, povo escolhido de Deus, povo este que Deus revelou as suas maiores maravilhas, desde o chamado do nosso pai Abraão. Deus, ao longo dos anos, manifestou sua misericórdia, livrando o povo de Israel do cativeiro egípcio, de mais de 400 anos, da escravidão, atravessando a pés enxutos o Mar Vermelho, sustentando no deserto um povo desobediente durante 40 anos, atravessaram o Rio Jordão, derrubaram as muralhas de Jericó, mataram gigantes, e aí eles entraram na terra de Jericó. Deus prometeu ao povo dele que os levaria até a terra prometida, e cumpriu, levando eles até a terra prometida, porque Deus, ele era fiel e ele queria a fidelidade do povo. No contexto onde lemos, mostra um tempo de frieza espiritual. Mostra um tempo de frieza espiritual que tomava conta de todo o povo, começando pelos sacerdotes, né? Começava pelos sacerdotes, depois é o povo, que tomavam conta de todo o povo, começando pelos sacerdotes Eli, o sumo sacerdote, Ofni e Finéias, seus filhos, que eram os sacerdotes junto com Eli, os sacerdotes do povo de Deus.
O povo, ele estava acostumado com a presença de Deus. A verdade era essa. O culto era só um culto comum. Era um ato costumeiro no meio. É como se fosse apenas uma liturgia. Então o povo, ele cultuava a Deus não pelo que Deus era, não pelo que Deus fazia, fez, mas pelo hábito. E a gente tem que ter muito cuidado em não adorar a Deus pela força do hábito, pela força do costume. Era um contexto que havia muitas guerras e os eternos inimigos do povo de Deus, os filisteus, eles levavam consecutivas derrotas. Por quê? Os israelitas, eles tinham a presença de Deus. Presença de Deus simbolizada, representada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança é como se fosse um amuleto. Todas as vezes que eles estavam em perigo, eles corriam, pegavam a arca, que era a presença de Deus ali no Antigo Testamento, e eles levavam a arca para a batalha, e eles venciam. Eles corriam, buscavam a arca para trazer o livramento diante da luta ou de qualquer adversidade que eles estavam enfrentando. Todas as vezes que o povo de Deus estava em guerra, eles tinham como arma secreta a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, que não tinham interesse em cultuar verdadeiramente, mas só buscavam a arca na hora do aperto. E você e eu devemos ter muito cuidado, porque a gente não deve buscar a Deus só no momento de dificuldade. Nós não podemos buscar a Deus só no momento do aperto. O povo de Israel fazia isso. Na verdade, até hoje é assim. A maioria das pessoas, elas vão para a igreja, elas vão buscar Deus quando a situação já fugiu do controle. Eles não adoram pelo que Deus é, mas adoram muitas vezes pelo que Deus pode fazer. E eles, o povo de Israel, estava em uma guerra. 1 Samuel 4 cita que o povo de Deus estava na peleja contra os filisteus. Eles pegam a arca de Deus, que era o amuleto deles, mas naquela batalha a arca foi, mas a presença de Deus não estava nela. Olha só. Falou, não, a gente tem uma arma secreta, que é a Arca da Aliança, a Arca, a presença de Deus. Vamos levar para a guerra. E eles pegaram a arca, como eles fizeram muitas e muitas vezes. Só que, dessa vez, a presença de Deus não estava na arca. Eles sofreram uma grande derrota, o povo de Israel sofreu uma grande derrota. E a arca de Deus, ela foi levada pelos filisteus. Um homem que estava na batalha, uma pessoa que estava na batalha, sai correndo, vai para Siló para levar a notícia da derrota. Ele conta ao sacerdote Eli que o povo de Deus foi derrotado. Ofni e Finés estavam mortos. Ele fica tão apavorado com a notícia, ele está sentado na cadeira, ele cai, bate a nuca e morre. Né? Foi o que aconteceu com Eli, coitado, com 98 anos. A mulher de Finéias, que era um dos filhos de Eli, ela era a nora de Eli, ela estava grávida. Ao escutar a notícia que o povo de Deus tinha perdido a guerra e que o seu marido estava morto, e ela estava grávida, ela fica tão nervosa que ela dá contrações de parto. E ela então vai ter um aborto, né? Ela vai abortar, ela vai parir a criança ali prematuramente. Eu não sei se era na data de nascer ou não. O fato é que a criança nasceu e ela colocou o nome da criança de Icabô. Naquela época era muito comum as pessoas escolherem o nome da criança pelo significado do nome. E ela colocou esse nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E aí ela tem a criança, coloca o nome dele de Icabô, que era o que estava acontecendo ali naquele período, né? Mostrando que Deus já não estava com o povo dele. Tinha ido embora com a arca. A arca na posse dos filisteus não trouxe prosperidade para eles, nem vitórias para eles. Os filisteus, na verdade, queriam a arca para zombar da presença de Deus.
no templo de Dagon. E por duas vezes, depois de passar a noite, a estátua de Dagon estava caída diante da arca. Que aí a gente pode entender, né? Que nenhum outro Deus ele é maior que o Deus de Israel. Então a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus. E a estátua dos deuses dos filisteus, que era Dagon, amanhecia caída diante da Arca da Aliança. Que a presença de Deus é forte, né? Maravilhosa. Isso no Antigo Testamento. Na segunda vez, a imagem com os pés e mãos e cabeça cortadas, para se cumprir a palavra quando diz que o Senhor é o Deus dos deuses, e todo joelho se dobrará diante da presença dele. Outro ponto é que os filisteus também queriam a arca como amuleto para trazer prosperidade a eles. No entanto, a arca trouxe maldição e doenças. As 5 cidades dos filisteus, que eram Asdod, Gaza, Ascalon, Gade e Ecrom, que está lá em 1 Samuel 6,17, as pessoas elas ficaram com tumores, hemorroidas. Os homens daquelas cidades adoeceram, os idosos começaram a morrer. Eles queriam a presença de Deus para zombar da presença de Deus e levaram a arca, porque queriam ser abençoados, mas estavam trazendo maldição para si, porque eles não tinham interesse de adorar verdadeiramente a Deus, e em vez deles serem abençoados, eles estavam sendo amaldiçoados, porque eles não tinham o mínimo interesse de adorar a Deus. A ponto de ninguém mais queria a arca naquelas terras. Os filisteus adoeceram tanto, começaram a passar tanta dificuldade, que falou: não, bora mandar essa arca embora daqui, porque a gente não quer mais ela. Aqui Deus nos dá uma lição, que devemos buscar a Deus com o coração adorador, e não de alguém que quer apenas se beneficiar da presença de Deus. Deus só abençoa se estivermos em sintonia com Ele. Os filisteus então resolveram devolver a arca e o seu povo ao seu povo de direito. Eles ofereceram uma oferta para que as doenças dispensadas sobre eles parassem, que está lá em 1 Samuel 6, do 16 ao 17, e colocaram a arca em um carro de bois novo e a enviaram a Bet-Semes. Quando os de Bet-Semes receberam a arca, chamaram os levitas, pegaram a arca como deveria. Aí eles receberam a arca e eles começaram a tratar a presença de Deus como ela deveria ser tratada, né? Receberam a arca, eles chamaram os levitas e foram conduzir a arca. Fizeram sacrifícios em agradecimento a Deus por ter de volta a arca, que era a presença de Deus. A arca ficou em Bet-Semes durante 20 anos e o povo de Israel começou a lamentar, sente falta da presença de Deus. E o profeta Samuel então diz, porque aí Eli, que era o sacerdote, tinha morrido, os filhos dele também, que era Ofni e Finéias, tinha ali os levitas, né? E agora Deus tinha levantado o profeta Samuel, que era o representante dele, Então Samuel, que era o profeta, diz que se o povo quisesse a arca novamente em Siló, eles deveriam se consertar, parar com as suas idolatrias e mudar as suas atitudes erradas, para que então Deus possa retornar a Siló. E assim o povo fez. Quebraram as imagens e esculturas, fizeram jejuns, se consagraram, mudaram os velhos hábitos e foram para Kiriat Jearim. A arca ficou em Bet-Semes
e depois ela foi conduzida para Kiriat Jearim. E o povo foi para Kiriat Jearim para buscar a arca do Senhor. Quando eles traziam a arca, os filisteus ficaram sabendo e armaram um grande ataque, uma cilada, em Mispa, que foi o mesmo lugar onde os mesmos filisteus venceram os israelitas e tomaram a arca de Deus. Só que agora o povo de Deus estava consagrado, estava preparado, estava em comunhão com Deus. E o profeta Samuel intercedeu pelo povo, pela batalha, oferecendo sacrifício pela vitória. O povo de Deus então sai campeão daquela batalha e retoma, ele retoma, porque as guerras nesse período eram guerras com a finalidade territorial e também para captar escravos. O povo de Deus sai campeão daquela batalha, retoma para si os territórios que os filisteus tinham tomado deles. Depois da peleja, o profeta Samuel pegou uma pedra, colocou bem no lugar da vitória do povo de Deus, entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus foram derrotados pelo povo de Deus, que saiu vitorioso. O que é que isso nos ensina? Nós já entendemos aqui que esse texto nos ensina que nós não podemos usar Deus como um amuleto. Não adianta de nada você ter lá no seu estabelecimento a Bíblia aberta com Salmo 91. Não. Lá no canto tem uma Bíblia aberta com Salmo 91, Salmo 24, para que todo mal seja repreendido daqui, mas Deus não está dentro do teu coração. Não adianta de nada para aqueles que são católicos, às vezes tem um altar do santozinho lá, mas não tem Cristo no coração. Tem aquilo até como um amuleto. Não, deixa eu aqui diante do meu santinho, poxa, hoje eu vou para a igreja porque eu estou precisando receber uma vitória. Não, hoje eu vou no culto da vitória de quinta-feira no Templo Central porque eu preciso receber uma vitória. Nós podemos buscar a presença de Deus como o amuleto da sorte. Deus, ele quer sinceridade na adoração. Deus quer sinceridade no seu culto. Deus quer um culto verdadeiro de mim e de você. Deus, ele precisa, não é nem Deus que precisa, é nós que precisamos estar diante de Deus dignamente, buscar a presença dele. E não buscar Deus apenas na hora do aperreio. Não usar Deus como um amuleto. Não usar Deus apenas quando é conveniente para nós. O povo de Israel, aqui nesse contexto que foi lido, de 1 Samuel 4, estava acostumado com a presença de Deus, estava começando a fazer coisas muito erradas da presença de Deus. Chegou um momento que Deus abandonou eles e eles começaram a ser derrotados. Eles então fizeram uma autoanálise, mudaram as suas atitudes, mudou o seu jeito e eles então, Deus voltou à presença dele e eles começaram a sair vitoriosos a partir do momento que eles fizeram um concerto com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está buscando Deus apenas como um amuleto da sorte, onde aquela pessoa que você vai pedir socorro só na hora do aperto, da dificuldade. Não faça isso. Busque a Deus verdadeiramente. Busque a Deus de verdade. Adore-o em espírito e em verdade. Para que no final você possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Depois de todas as lutas, todas as batalhas que você vai passar, e eu creio que você vai passar por ela, porque você não vai ficar preso nela, você vai passar por ela. Você vai poder chegar lá no final, lá do outro lado, e dizer: olha, até aqui o Senhor tem me ajudado e vai continuar te ajudando. E para isso, não use Deus como um amuleto, apenas quando é conveniente para você, tá bom?
Deus Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós possamos meditar nela, que nós possamos viver ela, que nós possamos buscar a Ti, não pelo que Tu pode oferecer de material, mas pelo que Tu podes oferecer de espiritual. E o primeiro é a salvação. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse meu amigo do Facebook. Abençoa, Senhor Deus, todos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, cada vez mais em nome de Jesus. Faço convite, participe do Culto da Vitória, Tempo Central da Assembleia de Deus de Santana, toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Direção Pastor Aloysio, missionária Tânia. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima quarta-feira. Espero estar melhor dessa garganta e espero que você tenha assimilado bem essa linda referência bíblica que nos dá tantos ensinamentos, tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Valeu, tchau, tchau.